E aí, pessoal, uma dúvida que sempre aparece: qual que é a idade certa para que o menino use o celular? Já parou para pensar nisso? Com que idade meu filho pode mexer no celular, doutor? Isso é uma coisa que eu vou falar para vocês aqui hoje. Primeira coisa é o seguinte: a tela do celular, as telas, o iPad, o celular, o computador, tudo que o menino às vezes joga, essas telas elas emitem radiação. Eu já falei muitas vezes aqui sobre isso. Radiação, essa luz que emana das telas, tem uma tal de blue light que sai dos celulares, por exemplo, elas atrapalham as funções cerebrais, elas deixam meninos mais agitados, elas podem alterar o comportamento até de crianças. Tem estudos mostrando, por exemplo, que meninos que usam mais celular, eles têm mais chances de terem sintomas de agitação, de terem insônia. Algo muito interessante: quanto maior o tempo, às vezes, que uma criança fica exposta ao celular, maior é a chance dela ter algum problema. Então, olha que coisa mais interessante. Aí você pergunta, mas com que idade que a gente deve colocar o celular para a criança? Olha, eu tenho 3 filhos, não é fácil. Eu já adianto que é muito complicado, mas veja só. Uma criança de até 1 ano e meio, ela não deve ter acesso a celular. Até 1 ano e meio, o cérebro da criança ele tem um nível de imaturidade tão grande que a tela pode fazer mal para a criança. Então é bom que o menininho até 1 ano e meio, a menininha use o celular. Mais ou menos entre 1 ano e meio, 5, 6 anos, você pode já liberar 1 hora por dia. Esse é um prazo considerado mais ou menos bom. Não vou dizer que é um prazo que é um tempo sagrado, não estou colocando aqui uma lei, uma regra, mas 1 hora para essa criança entre 1 ano e meio e 5 anos é considerado aceitável. Depois de 5 anos, até 10 anos de idade, você pode considerar entre 2 a 3 horas. Nossa, 3 horas? Sim, já se pode considerar. E aí eu estou incluindo as atividades escolares, porque hoje tem muitas escolas que boa parte das atividades elas são feitas pelos aparelhos eletrônicos. Mas uma criança entre 6 e 10 anos, o ideal é que ela não tenha mais do que 2, 3 horas de contato com computador, celular ou inclui tudo, joguinhos, qualquer tipo de aparelho. Já começa a ser uma coisa que vai trazer problemas. Então fiquem espertos com isso. Chegou a 10 anos de idade, estão ali pré-adolescentes, começa a entrar uma pergunta dos pais: quando eu posso dar um celular para o meu filho? Aí nós temos uma grande polêmica, é uma coisa muito complicada e eu vou dizer para vocês algumas coisas. Depende da maturidade do teu filho, depende do nível de exposição que ele tem no ambiente que ele está vivendo e depende de como que a família lida com o celular, porque se for uma família muito conectada, ele vai ter uma tendência a ficar viciado. Eu creio que primeiro é o seguinte: toda criança que tem um celular, ela tem que ser monitorizada. Então você tem que controlar o seu filho. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Existem aplicativos que você consegue controlar tudo que a criança e o adolescente fazem no celular. Eu tenho uma opinião que, principalmente pré-adolescentes, não existe esse negócio de privacidade. Os pais têm que controlar, os pais têm que ter o domínio, os pais têm que ter o controle sobre o que está acontecendo na vida dos filhos. E particularmente, eu acho que qualquer criança ou adolescente com menos de 12 anos de idade não devem ter um celular próprio. Isso é uma opinião pessoal minha, baseado em aqui casos que eu já atendi e baseado um pouco numa média de maturidade. Ismael, mas a minha filha tem 14 anos, eu não vejo maturidade. Ótimo, que você segure mais um pouco. Mas a minha tem 11, eu acho que já tem condições, tudo bem. Mas eu estou colocando aqui apenas uma média. Isso é algo que você vai controlar. Mas independente disso, em pré-adolescentes principalmente, controle, regule, coloque ali travas realmente no celular para que você possa evitar um dano maior. Então guarde isso que eu falei. Crianças muito pequenininhas, até 1 ano e meio, corta as telas. Um abraço para vocês.